Há 3 anos, meu pai tirou sua própria vida. Por muitos anos, ele conduziu uma pesquisa sobre interpretação de feitiços, mas depois que ele descobriu que sua pesquisa tinha sido completamente tomada, ele entrou em depressão e escolheu acabar com a sua vida. E o patife que roubou do meu pai ficou conhecido no mundo como o gênio interpretador de feitiços. Estou falando exatamente dele, Decullen. E para piorar, após a morte do meu pai, que era o chefe da família, o Império tomou a minha casa e o meu território, me deixando sem nada. Eu me tornei uma órfã. Naquele dia, eu fiz uma promessa de me vingar daquele que roubou do meu pai e tirou tudo de mim. Levou 3 anos, mas finalmente estou aqui, na Universidade Real do Império. Decullen, eu vim até aqui para me vingar de você. Os estudantes e professores podem não saber, mas eu sei. Você não passa de uma fraude, e eu vou provar. Vou arruinar a sua vida, exatamente como você arruinou a minha. Silêncio, vou começar a palestra. Decullen disse o seu nome, se apresentou como professor-chefe da Torre Mágica, e um mago do nível monarca, e após a sua apresentação, ele começou a palestra. Ele começa falando sobre os fundamentos da magia, sendo divididos em 3 atributos, e 9 tipos. Durante a palestra, Decullen fala perfeitamente, o que deixa até mesmo ele surpreso. Em sua mente, ele pensou que poderia ter algum problema, mesmo seguindo um script, ele já esperava esquecer de alguma coisa, ou ao menos travar no meio do assunto. Mas por incrível que pareça, Decullen tem habilidades perfeitas para ser um bom professor. A habilidade que mais o salva é a compreensão, que o permite compreender e raciocinar perfeitamente qualquer coisa diante de seus olhos. Além disso, a habilidade, graça suprema, prende a atenção dos alunos, os fazendo focar em cada palavra que sai da boca dele, e claro, também tem o elitismo, acalma sua mente, fazendo ele ter total controle de suas emoções. Agora, Decullen começou a explicar sobre o uso correto da mana. Existem 3 formas de se usar. A primeira forma é concentrar a mana na cabeça. Essa forma é usada principalmente por magos, para facilitar a conjuração de feitiços. A segunda forma é concentrar no coração, usado pelos cavaleiros ou guerreiros, e liberando a mana, através de seus vasos sanguíneos, eles criam uma luz, chamada de aura. E a última forma é chamada de núcleo interno, onde a mana é concentrada dentro do abdômen, onde mistura tanto a mana interna quanto a externa. Se tiver o controle total, pode tanto conjurar feitiços, quanto usar a aura. Lembrem-se, trabalho duro é importante, mas se você não tiver talento, deve desistir, e focar naquilo que você pode, e o que não pode fazer. Em sua mente, ele pensa que Decullen deveria ter seguido esse conselho. Mesmo sendo um professor renomado, com uma reputação de gênio, na verdade, Decullen não tem nenhum talento. Sua capacidade de armazenar mana é no máximo de 3.000, mas entre os estudantes, existe alguém que pode armazenar mais 30.000. Essa criança sim, é um verdadeiro gênio. Terminado de explicar os fundamentos básicos da magia, ele olha para a última linha do script, notando uma pequena frase, que o faz pensar. O verdadeiro Decullen, com certeza não diria isso, mas como não sou ele, eu vou dizer. Olhando para os alunos, ele diz a frase. Alguém tem alguma dúvida? Essa pergunta deixou a sala em silêncio. Com isso, ele achou que ninguém tinha dúvidas. Mas aí, uma garota de cabelos brancos se levantou e fez uma pergunta. Professor Decullen, ontem à noite, encontramos um feitiço misterioso no dormitório. Dizem que foi um ato de demônios, mas o senhor, como gênio da interpretação de feitiços, deve ter uma opinião diferente sobre isso. Decullen olha diretamente para aquela menina e pergunta se ela realmente é uma aluna da Universidade da Torre Mágica. Confusa, ela responde que sim, e ele, com uma cara séria, a chama de mal educada, a repreendendo por não ter se apresentado antes de fazer a pergunta. Saindo da sala, ele diz que não vai responder nenhuma pergunta de alguém que não sabe nada de etiqueta básica. Em sua mente, ele pede desculpas para ela, mas agora, ele precisa ir embora, pois está quase sem mana. Os alunos começaram a rir dela, dizendo que ela foi tentar se exibir, mas no final, levou uma bronca. Com raiva, ela pede para ele esperar, e usando a sua mana, ela recriou o feitiço que estava na porta do dormitório. Com confiança, ela diz.
Vários debutantes tentaram decifrar, mas sem nenhum sucesso. Então, eu esperava que o senhor, como gênio da interpretação de feitiços, pudesse nos dar uma dica. Decolen, olhando para o círculo mágico, responde. É uma barreira mágica, do tipo feitiçaria, um feitiço de barreira. Parece que alguém tentou prender vocês. Se não tiver mais nenhuma pergunta, então, todos estão liberados. Ela sai da sala, deixando a garota completamente chocada. Mais tarde no refeitório, vemos os alunos comendo, e dentre eles, está aquela garota. Enquanto come a sua comida, ela xinga o Decolen. O plano dela era fazer ele passar vergonha, mas no final, o tiro saiu pela culatra. Porém, confiante, ela diz: Eu olhei em seus olhos, eu vi que você estava nervoso, e acabou dizendo qualquer coisa para sair da sala. Afinal, para uma feitiçaria, é preciso um parâmetro, e aquilo é apenas um círculo mágico, sem nenhum parâmetro. Quando o resultado chegar, vou esfregar a resposta na sua cara. De repente, uma garota ruiva apareceu, se aproximando da garota de cabelos brancos. Ela diz que o professor Decolen estava certo, era uma magia de barreira, uma feitiçaria sem parâmetros. Largando a sua comida, ela perguntou se isso é mesmo verdade, e a ruivinha respondeu que sim. Ela ficou impressionada, mesmo sem um parâmetro, o professor conseguiu identificar o feitiço, o chamando de verdadeiro gênio. Se despedindo, ela diz que vai ajudar os outros a fazer o relatório, prometendo colocar o nome dela no trabalho. Agradecendo, elas se despedem. Assim que a ruivinha foi embora, a Cachinhos Brancos não quer acreditar no que ouviu, e se pergunta como alguém como aquele cara pode ter tanta sorte. Acreditando que foi apenas um chute, ela olha para a próxima matéria do professor, e percebe que ele vai dar aula de entendimento da magia elemental. Cheia de expectativa, ela diz: Só espera, Decolen. Em breve, eu vou desmascarar você, e todos saberão a fraude que você é. Em outro local, vemos Decolen caminhando. Em sua mente, ele diz: Essa foi por pouco, não sabia que a habilidade compreensão usava tanta mana. Assim que olhei para aquele círculo, automaticamente, a habilidade se ativou, reduzindo todo o resto de mana que eu tinha. De qualquer jeito, que bom que nada deu errado. Enquanto caminhava, ele foi abordado por uma pessoa, uma mulher, de cabelos brancos e olhos prateados. Assim que a viu, ele a reconheceu. Ela é uma das heroínas que vai matar o Decolen no final do jogo, e também, sua noiva, Julia von der Freiden. Olhando para ele, ela o cumprimenta, e pergunta se ele está bem. Ele responde com incerteza, e ela, com um tom sarcástico, diz: Vamos supor que você esteve bem, mesmo depois de ter quebrado a promessa que fizemos há uma semana? Decolen fica confuso, se perguntando: que promessa é essa? Querendo sair daquele lugar, ele simplesmente diz que esqueceu, e dá a volta nela, porém ela ficou na frente dele, e com raiva, perguntou se ele vai fugir de novo. Vendo que não vai conseguir sair, ele decide tentar entender a situação. Olhando para o rosto dela, ele diz: Acho que esqueci por conta da febre que tive há algum tempo. Poderia me lembrar qual é a promessa? Julia teve um flashback do momento da promessa, onde ela e Decolen estavam conversando, e no final, ela disse: Se você for verdadeiro consigo mesmo, e confessar, então, estarei ao seu lado, mesmo que o mundo fique contra você. Com raiva, ela abaixa a cabeça, e diz que ele pode ir, e sem hesitar, ele vai embora, o que a deixa com mais raiva. Ela se lembra que seu casamento com Decolen foi um casamento arranjado pelo seu irmão mais velho, e infelizmente, ninguém se opôs a isso. Julia não gostava da ideia de se casar com alguém que não amava, mas pelo bem de sua família, ela decidiu suportar. Esse casamento não era só uma parceria entre duas famílias, mas uma união com os melhores talentos de suas casas. Mas então, um dia, as famílias começaram a suspeitar que Decolen não tinha nenhum talento. Depois de mostrar a pesquisa que alavancou a sua carreira, ele nunca mais fez nenhuma ação gloriosa ou digna de seu título, o gênio interpretador de feitiços. As famílias decidiram não se envolver nesse assunto, pois não queriam ser alvos de fofocas. Mas ela é do tipo de pessoa que busca a verdade, e cheia de compaixão, ela decidiu confrontá-lo, fazendo a promessa de continuar ao seu lado, se ele contar a verdade. Uma promessa que ele mesmo tinha concordado.
Naquele momento, ela achou que ele fosse uma pessoa correta, mas agora, cerrando seus punhos, acha que se enganou. Do lado de fora, Decolen começou a caminhar pelo campus, muito impressionado com a beleza e atmosfera do local. Ele se lembra que ele e seus colegas ficaram dias e noites acordados, apenas criando o ambiente perfeito para esse lugar. Decolen ficou tão maravilhado que nem percebeu alguém se aproximar. Essa pessoa veio tão de repente que a primeira reação de Decolen foi dar um golpe com o seu cotovelo no chão, e sentindo dor, ele se desculpa e explica que estava com pressa. Precisa entregar uma coisa para o seu professor. Decolen olha para ele e o reconhece como o menino do carro e pergunta se ele não é o Zoro. O menino responde que seu nome é Allen, e Decolen se desculpa por ter se confundido. Allen responde que está tudo bem, mas em sua mente, ele pergunta quem seria esse Zoro. Dentro do escritório do Decolen, ele olha os papéis que Allen estava carregando. O menino explica que essa é a lista de patrocínios para novos magos desse ano. Olhando para os papéis, ele nota uma coisa: um dos nomes está brilhando em dourado. Isso surpreende, ele acaba se lembrando das habilidades que colocou nesse personagem. Uma delas é o Magnata Rico, uma habilidade passiva que o traz riqueza, e a Visão Afiada, outra habilidade passiva, que amplia os efeitos de outras habilidades. Com isso ele entendeu, a união das duas habilidades permite que ele veja as melhores chances de enriquecer. Folhando mais um pouco, ele encontra outro nome brilhante, mas a foto que acompanha o nome lhe é familiar. Olhando para a foto, ele a reconhece como a menina mal educada. Ele vê que seu nome é Eferene Luna. Curioso, ele pergunta para Allen o porquê dessa garota não ter nenhum patrocinador. O garoto, meio relutante, apenas diz que foi por causa do senhor. Ouvindo essa resposta, Decolen já tinha entendido tudo. O verdadeiro Decolen deve ter garantido que a filha do cara de quem ele roubou a pesquisa não tivesse a chance de ingressar na universidade. Ele se lembra que em uma das rotas, Eferene é uma das heroínas que acaba com a vida do vilão. Essa personagem tem motivos muito fortes para querer a morte dele, já que por causa desse cara, que tomou a pesquisa do pai dela, o mesmo, tirou a sua própria vida. Mas por algum motivo, o nome dela é o que brilha mais forte, indicando que com ela, ele pode conseguir enriquecer consideravelmente. Porém, mesmo com isso, ele está preocupada, pois Decolen morre muitas vezes, em várias circunstâncias diferentes. Seja por uma espada em seu coração, uma varinha no seu olho, uma bebida batizada, ou até mesmo numa explosão. No final de tudo, esse cara sempre irá morrer. Mesmo com todas as chances contra ele, determinado ele diz: se eu quiser viver, preciso mudar o rumo da história, fazer escolhas que o Decolen original nunca faria. Então, com uma caneta em sua mão, ele escreve em um papel, e pede para Allen entregar isso, o mais rápido possível. O menino obedece sem questionar, e após ele sair da sala, Decolen diz: eu posso evitar algumas dessas tragédias com dinheiro, e patrocinar um mago talentoso. Pode dar um ótimo lucro, mas infelizmente, não será o suficiente. Nesse mundo, há várias pessoas que desejam a morte deste cara, e a maioria delas está sempre por perto. Então, para ter certeza de que vou sobreviver, preciso construir uma saída, e essa saída será construída através da força. Com o meu conhecimento e minhas habilidades, eu vou me fortalecer ao ponto de não ser derrotado por ninguém.